Boa tarde. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite pela participação e eu vou apresentar o meu trabalho agora, que foi feito junto com a professora Débora Medeiros, que é minha orientadora, que tem esse título bem longo porque é meu trabalho de mestrado, então eu não mudei o título para essa apresentação. Bom, primeiramente eu vou começar com uma introdução do meu trabalho. Revistas científicas normalmente apresentam um resumo de um artigo. Quando você vai num site em que contém artigos científicos, você normalmente vê um conjunto de artigos e você vê que tem um resumo associado a cada um. Esses resumos eles ajudam os autores a ver se aquele artigo interessa a eles. Às vezes eles estão pesquisando o tema, então eles olham o resumo. Tá, isso me interessa, isso não me interessa, eu vou usar isso para minha pesquisa, eu não vou usar isso para minha pesquisa. Tá apanhando o slide aqui? Bom, algumas revistas elas pedem que os autores, além do resumo, eles enviem também um conjunto de frases associadas ao artigo deles. Essas frases são chamadas de highlights de pesquisa. E elas contêm os principais pontos de cada artigo. Ou seja, você vai entrar no site de pesquisa científica, você vai ver o título, você vai ver um resumo e você pode ver algumas frases associadas àquele artigo. Por exemplo, aqui você tem um artigo chamado Sumarização de texto usando a Wikipédia. Aqui embaixo você tem o abstract, que é o resumo do artigo. Ele resume o conteúdo dele, ele fala o que tem de mais importante. Isso aqui que vocês estão vendo, se a pessoa está fora da universidade, ela consegue acessar isso. Porque normalmente artigo de pesquisa, ele só pode ser acessado se você está dentro da universidade ou se você comprar eles. Então, como você não vai pagar, ou provavelmente não vai pagar $30 para pegar um artigo se você não tem ideia do que se trata, esse resumo ele é apresentado para todo mundo. E além dos resumos, tem os highlights. Bom, aqui a gente pode ver 5 frases diferentes que, quando o autor escreveu o artigo dele, submeteu para a revista, ele decidiu que essas 5 frases eram as mais importantes. Bom, mas qual é a motivação desse trabalho? Bom, porque o nosso trabalho, o que ele faz? Ele vai pegar um artigo e vai gerar automaticamente aqueles highlights de pesquisa que eu mostrei. Bom, o trabalho foi principalmente motivado por um projeto da Agência de Inovação. O projeto ele queria mostrar a pesquisa feita dentro da universidade. Nesse projeto, quando a gente pegava o resumo, era muito extenso para mostrar o conteúdo de cada artigo. Então, o pessoal estava pegando os highlights de cada artigo. E esses highlights, não todos os artigos contêm eles. Então, assim surgiu a ideia. Já que tem artigo que não contém highlights, vamos fazer uma forma de gerar isso automaticamente. Bom, a segunda motivação do trabalho é que os highlights também ajudam pesquisadores a fazer o processo de revisão bibliográfica. Então, o que é isso? O processo de revisão bibliográfica, o cara vai ver quais são os artigos que ele vai usar no trabalho dele, ele vai pesquisar um assunto específico, vamos supor, sumarização automática de texto. Ele vai pesquisar esse artigo, vai pegar os artigos relacionados e, se tem aquelas frases, se tem aqueles highlights que destacam o conteúdo do artigo, ele pode usar essas frases. Ao invés de destrinchar o artigo inteiro, que tem 7, 8 páginas, e é extremamente técnico, cansativo, etc. Por último, a outra motivação para fazer esse trabalho é que, quando eu estava juntando os artigos e estava vendo os artigos nos portais, eu vi que a maioria deles não contém highlights, porque isso é uma coisa meio nova. Isso começou em 2012, 2013. Eu via que artigos em 2012, 2013 para frente continham highlights. Antes disso, não continham. Então, isso é mais uma motivação para o trabalho. Já que a gente quer gerar isso automaticamente, a gente fala, por que não? Por que não
gerar para artigos de, sei lá, 1996, 1997. Eu costumo utilizar muito esses artigos ainda, porque tem técnicas, tem algoritmos que eu aplico que são dessa época. Então, é bem normal eles serem bastante citados. Bom, mas como escolher quais são as frases mais importantes do artigo, que são highlights? Bom, uma coisa que eu pesquisei para chegar nisso foi a sumarização automática de textos. O que é a sumarização automática? A sumarização automática é, resumir, em poucas palavras, resumir automaticamente um texto. A gente pega um texto, pega os pontos principais dele e apresenta isso de forma curta, de forma concisa e de forma clara. Isso pode ser feito com um só documento, que é no caso do nosso trabalho, já que a gente quer pegar um artigo e gerar os highlights dele, ou com múltiplos documentos. Você pega múltiplos documentos que falam de, não sei, chinchilas, e você faz um resumo de todos os documentos relacionados a esse assunto. Bom, existem dois tipos de sumários que podem ser gerados automaticamente. Sumários extrativos, que são aqueles que são construídos usando as frases do próprio texto. Ou seja, eu tenho um artigo, eu quebro ele em todas as frases e depois eu faço uma ordem de importância com essas frases. Eu falo, essa frase é mais importante, essa frase contém mais conteúdo do artigo, essa frase é mais interessante, então vou escolher essas. Vou escolher essas 3, 4, 5 frases e meu sumário, meu resumo do artigo vai ser isso. E tem os sumários abstrativos. Esses são mais complicados porque eles não usam exatamente as frases do texto. Eles pegam o conteúdo do artigo, eles apresentam o conteúdo do artigo, mas ele não é o texto original, não é um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo igual são os sumários extrativos. Ou seja, são sumários gerados parafraseando o conteúdo. Como o nosso trabalho é simplesmente pegar quais são as frases mais importantes de cada artigo, faz sentido a gente usar os sumários extrativos. Por quê? Porque é esperado que dentro do trabalho que o cara submeteu, se tiver 7, 8, 9, 10 páginas, é esperado que a gente vai encontrar pelo menos umas 3, 4, 5 frases que contêm o conteúdo mais importante do artigo dele. A gente quebra o artigo em frases, escolhe quais são as frases mais importantes e esses são os highlights. Essa é a ideia final do projeto. No fim do... Eu ainda não terminei o mestrado, ainda estou fazendo, mas no fim do mestrado eu quero conseguir fazer isso. Jogar um artigo lá qualquer, quebrar ele em frases e escolher quais são os highlights. Bom, mas para trabalhar com textos, é como você ter que fazer uma coisa chamada vetorização. O que é isso? Você tem que pegar o texto e converter para atributos numéricos. Bom, no nosso caso do nosso trabalho, os atributos numéricos que a gente escolheu para cada uma das frases do texto estão relacionados com as palavras-chave ou com seções do artigo. Como a gente chegou nessa ideia? A gente falou, como a gente vai trabalhar só com artigo, a gente pode usar a informação que tem exclusivamente só em artigo. O que todo artigo tem? Introdução, resumo, conclusão e o resto do texto. Então, isso aqui eu não sei se dá para ver direito, mas é basicamente a tabela do... Isso é um artigo só, um artigo quebrado em N frases, e aqui é a similaridade entre cada seção. A gente pode ver, frase 1, 0.313 com resumo. Então, essa frase está mais ou menos 30% das palavras dela estão no resumo. Frase N, tem 0.065 na conclusão, ou seja, 6% mais ou menos das palavras dela estão na conclusão. Depois que a gente faz isso com todas as frases do texto, a gente pode começar a manipular ele. No caso, eu comentei da sumarização mais cedo, da sumarização automática, e uma das formas de fazer isso é através do agrupamento de frases. Então, o que é agrupamento? Como é esse agrupamento? Bom, eu tenho essas frases de um artigo que eu peguei no Science Direct. Eu escolhi algumas frases que eu
considerei mais importantes, que eu considerei mais curtas e mais fáceis de caber nesse slide também. E aqui a gente pode ver que temos 3 grupos. O que acontece? Tem um grupo verde, o grupo azul, o grupo vermelho. A gente quer selecionar quais são os highlights dessas frases. Então, uma coisa que a gente pode fazer é escolher uma frase de cada grupo. Vocês tomaram spoiler da apresentação. Então, uma coisa que a gente pode fazer é escolher a frase principal de cada grupo. E aqui a gente vê quais os highlights desse artigo. Esse artigo que eu mostrei as frases de exemplo agora está no Science Direct. E a gente... Uma coisa que chama atenção é essa frase. Por que chama atenção? Porque uma das frases que estava no nosso agrupamento é bem parecida com ela. Pattern Recognition Techniques, Coupled with Outliers, Intersection. Você pode ver que as frases têm mais ou menos o mesmo conteúdo. E a frase que está no balãozinho aqui foi tirada diretamente do artigo. Quer dizer, o cara escolheu um highlight, ele falou, esse é o conteúdo mais importante do meu artigo, que eu vou apresentar para todo mundo que quiser ver. E esse conteúdo é muito similar com uma frase do artigo. Inclusive, era bem comum encontrar artigos em que o autor submeteu uma frase que está exatamente no texto. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, mas aí como a gente escolhe as frases de cada grupo? Vamos supor que a gente fez a divisão em grupos e escolheu uma frase de cada um. Como a gente escolhe qual frase de cada grupo? Bom, nesse desenho aqui, não dá para ver muito bem, mas aqui a gente tem 3 centros. E perto desses centros, a gente tem frases. F1, F2, F3, cada um desses representa uma frase. Agora vamos supor que isso está sendo dividido em grupos. Está sendo dividido em grupos. E agora eu quero saber, como eu pego qual é a melhor frase de cada grupo? Uma forma simples é ver qual está mais próxima do centro. Então, nesse exemplo aqui, a gente pega a frase F1, F4, F5. Eu joguei um artigo lá, qualquer, ele dividiu as frases em números, dividiu em grupos e pegou qual frase estava mais próxima do centro. Essas frases que ele escolheu são os meus highlights de pesquisa. Mas outra coisa que a gente tem que considerar são os pesos desses atributos também. A gente escolhe a frase mais próxima do centro de cada grupo, mas não necessariamente o espaço dimensional das frases é tão bonitinho assim. As frases elas têm pesos diferentes e isso distorce o espaço. Então, como a gente usa isso? A gente atribui pesos para cada atributo e esse peso ajuda a distorcer o espaço formando grupos mais claros. Eu vou dar um exemplo aqui usando um diagrama que eu fiz, bem simples, bem LibreOffice mesmo. O que acontece? A gente aqui tem 3 eixos, a gente tem o X, Y e Z. Vamos supor que isso aqui são 6 atributos. Aqui é a semelhança com o resumo, com a introdução e a conclusão. Cada um desses elipses verdes aqui representa uma frase. A gente olhando para isso não consegue fazer uma distinção muito clara do que é o quê, e é até meio confuso. Mas se a gente... Vamos supor que a gente mexeu no eixo X, a gente deu um peso para o atributo X. Aí as nossas elipses ficam assim. Eu não fiz não movi nada, simplesmente achatei aquelas elipses. Eles viraram esse conjunto de bolinhas. Então, isso aqui agora é mais fácil ver 2 grupos diferentes. E é assim que a gente quer chegar num estado em que a gente pode jogar um artigo e tirar a frase. A gente quer apresentar vários artigos e usando essa informação dos vários artigos, ele vai atribuir peso para cada atributo e usando os pesos de cada atributo, a gente gera os highlights. Como é o nosso processo? A gente utiliza múltiplos artigos e highlights para treinar um sumarizador automático. Ou seja, a gente pega vários artigos, pega os highlights de cada um, apresenta para algum modelo, ele atribui pesos para aqueles atributos e depois ele vai começar
a gerar as frases. Opa. Aqui, o treinamento serve para ajustar os pesos de cada atributo. No nosso trabalho aqui, a gente tem 200 artigos, mais ou menos. Desses 200 artigos, a gente vai apresentar eles com os highlights e vai, a partir disso, ele vai fazer esse processo. Esse processo. Opa. Aqui eu tenho artigos e highlights para treinamento. Esses 200 artigos já que eu comentei, eles já têm os highlights e a gente só usa eles para treinar o nosso modelo. O que a gente vai fazer? A gente vai apresentar todos esses artigos e, a partir disso, ele vai ajustar os pesos dos atributos. Depois que tiver o peso dos atributos ajustados, aí a gente pode começar a gerar automaticamente com artigos que ainda não tenham esses highlights. Aqui é o exemplo. Tem artigo sem highlights, agora eu passo para esse modelo que tem os atributos com pesos ajustados e ele vai gerar automaticamente um conjunto de highlights para esses artigos. Bom, no final do trabalho, a gente planeja ter um portal que faz isso. Porque é comum as revistas pedirem esses highlights agora. Eu, inclusive, quando eu mantenho um artigo, eu não estava preparado, porque eu meio que fiquei pesquisando o que são highlights, né? O que eu mando. Aí eu vi que eram as frases principais. Então, a gente queria, no final do trabalho, se possível, disponibilizar alguma plataforma em que quem quer mandar um artigo joga aquele artigo lá e ele tira frases importantes. E a pessoa julga, isso aqui está parecido com o que eu quero, não está parecido. E, com base nisso, ela manda para a revista. Bom, obrigado pela atenção.